Olá, povo de Deus, a paz do Senhor. Que hoje estamos para mais uma lição. A lição de hoje é a lição 9, certo? Na igreja, a família espiritual, tá bom? E antes de começar, eu quero que você se inscreva no canal, compartilhe, dê seu like, tá certo? Me ajude aí a fazer crescer esse canal para nosso aprendizado, para nós aprendermos, que eu também aprendo e muito. E vamos ver o conceito de igreja, conceituar a igreja, aspectos divino e humano da igreja, e a importância de participar do corpo de Cristo, certo? O texto bíblico está no livro de Efésios, capítulo 1, 22 e 23, capítulo 2, 19 a 22, certo? E o versículo em destaque é: assim vocês também, unidos com Cristo, estão sendo construídos junto com os outros para se tornarem uma casa onde Deus vive por meio do seu Espírito. Efésios 2, 22. Certo? E nós vamos hoje, né, ver o que é a igreja, como ela é formada, quem fundou a igreja, certo? Como é que você pode participar da igreja? Esses são os tópicos, né, os temas da lição de hoje, tá certo? Então, na Grécia Antiga, vamos iniciar nossa lição, certo? Na Grécia Antiga, as pessoas se reuniam nas praças em assembleias para tomarem uma série de decisões políticas. Lá, elas discursavam e debatiam assuntos importantes para a vida do povo. Então, a assembleia significava o que na Grécia Antiga? Que as pessoas se reuniam para debater, né, assuntos políticos, para decidir, né, em relação à cidade, né, sobre, eu creio, né, que sobre direitos, deveres, né, que eram assuntos importantes e para o povo. Os santos escritores da Bíblia usavam a palavra também assembleia para traduzir o termo igreja. A palavra igreja significa chamados para fora, certo? Vamos ver o que é a igreja. O que significa esse chamado para fora? É um grupo de pessoas reunidas por Deus, na pessoa do seu Filho Jesus Cristo, que reconhece a soberania e a graça divina para serem chamados filhos de Deus. Igreja é a assembleia de pessoas convocada por Deus para tomar decisões concernentes ao seu reino sob a orientação do Espírito Santo. Então, a igreja se reúne como que assembleia para o quê? Para tomar decisões eclesiásticas, né? Funções, trabalhos, certo? Enfim, tomar decisões concernentes sobre o reino de Deus. Por isso, quando vimos o termo igreja na Bíblia, está se referindo a uma assembleia reunida, que são as pessoas que se reúnem num templo, numa igreja, certo?
não em nome e nem por convocação de ser humano algum, mas por obra e graça de Jesus Cristo, o Filho encarnado de Deus. Pois o próprio Cristo que fundou a sua maravilhosa igreja. Portanto, eu lhe digo, você é Pedro, e sobre esta pedra constituirei a minha igreja, e nem a morte poderá vencê-la. Isso Jesus falando para Pedro, certo? No livro de Mateus, capítulo 16, certo? E no livro de Mateus, vamos dar uma lidinha. Vamos ler. Livro de Mateus. Depois vamos para o texto bíblico, certo? Mateus 16. Vamos já para o texto bíblico. Mateus 16, 16 e 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, certo? No caso, Jesus chama Pedro, né? Chama seu discípulo Pedro, que no grego significa Petros, que significa pedra pequena. E a seguir ele diz, sobre essa pedra, no grego pedra, que significa uma grande rocha maciça ou rochedo, edificarei a minha igreja. Lembra quando quando Jesus chegou no templo, né? E os discípulos, junto com os discípulos, e eles olharam o tamanho das pedras, né? Eles se admiraram. Jesus disse, não ficará pedra sobre pedra, né? É porque realmente as pedras eram grandes, né? Do templo. Então, Jesus Cristo é a pedra da igreja. O único alicerce da igreja. A pedra viva, eleita e preciosa. A pedra que os edificadores rejeitavam. Pedro e os demais discípulos são pedras vivas, como parte estrutural. E como parte estrutural, e Jesus a pedra angular. O que representa a pedra angular? É a pedra que faz o alinhamento da igreja, que então é a pedra que sustenta a igreja, que alinha, que normatiza, né? Vamos dizer assim. Então, Jesus fundou a igreja. É que errar no segundo tópico. Certo? Então, Jesus, ele é a pedra angular. Certo? A pedra de esquina é a que sustenta a igreja. Nós somos pedras vivas, né? Que a pedra fundamental, que é a pedra que sustenta a igreja, é Jesus Cristo. Certo? Glória a Deus. Vamos ler o texto bíblico. Efésios, né? Eu saí do canto, tá aqui. Pronto. Efésios 1, 22 e 23. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Então, Jesus, ele é o quê? Foi constituído como cabeça da igreja. Então, tudo
que a igreja é o seu corpo e ele cumpre tudo em todos, certo? No capítulo 2, no versículo 19 a 22, assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, em que Jesus Cristo é o principal pedra de esquina. Certo? Então, nós assim que já não sois estrangeiros, então não somos mais nem forasteiros, nós somos mais concidadãos santos, somos igreja, somos família de Deus e Cristo é a cabeça da igreja, certo? Continuando. A igreja é a família espiritual de Deus, um povo criado por Ele para andar sobre a direção do Espírito Santo e na esperança da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. É bem verdade que a palavra igreja em muitos lugares tornou-se sinônimo de um prédio, uma denominação ou algo do tipo, mas segundo a Bíblia Sagrada, como igreja queremos nos referir ao corpo universal dos santos, a Assembleia dos Santos, certo? Pessoas de todos os lugares e de todos os tempos. Todo aquele que crê no Evangelho e que vive uma vida de fé em Cristo Jesus, certo? Nós somos privilegiados de pertencermos à família, à Igreja de Cristo. Então, quando a gente fala em igreja, muitos acham diferenciam sobre denominações, sobre nomes, né? Sobre placa de igreja. Mas a igreja, ela é universal. Não denominada placa, mas universal, que quer dizer abrange todo mundo, certo? Não se cremos que Jesus, como Senhor e Salvador das nossas vidas, se você crê em Jesus Cristo como Salvador, então não há quem peça de você ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Certo? E também participar da comunhão, que é beber do cálice e comer do pão, que é a Santa Ceia do Senhor. Então, se você crê no Senhor Jesus, Salvador da sua vida, então o que falta para você fazer sua decisão de se batizar e fazer parte do corpo de Cristo como igreja, né? Se reunir na Assembleia de Cristo, certo? Embora deva existir união do corpo de Cristo, não se constitui antítese enfatizar que é necessário a diversidade para um bom funcionamento de Cristo. No entanto, no mesmo contexto em que Paulo enfatiza a união, também declara, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Então, o corpo de Cristo somos o quê? Muitos membros, certo? Referindo-se à mesma analogia em outra epístola, Paulo declara, assim como em um corpo tem muitos membros e nem todos os membros têm a mesma operação. Então, o corpo de Cristo. Vamos dizer assim, você é um corpo de Cristo. Então, nem o seu corpo, sua mão não tem a função do seu pé.
Nem o seu pé tem a função do ouvido, nem o ouvido tem a função da boca. Então, não, o corpo de Cristo não tem a mesma função. São muitos membros, mas cada um tem a chamada de Deus específica para que o corpo de Cristo venha crescer e ser edificado, né? Então, vamos ver 1 Coríntios 12. Vamos ler 1 Coríntios. 1 Coríntios. Coríntios 12, 14. Porque também um corpo não é um só membro, mas muitos. Certo? Que aqui fala também da diversidade de Deus. Deus, ele é, como é que eu posso dizer? Deus, ele é multiforme, ele trabalha de várias formas. Então, ele dá vários dons, né, para a sua igreja. Então, cada um, Deus dá uma função, certo? Deus dá um dom espiritual de acordo do seu ministério, do seu chamado, certo? Então, Deus usa métodos diferentes para moldar os membros da igreja. Eles não chamam todos ao mesmo ministério, nem os equipa com o mesmo dom. Imagine se o ouvido tivesse a mesma função que o olho. Então, o corpo, todo o nosso corpo fosse só ouvido. Se todo o nosso corpo fosse só perna. Se todo o nosso corpo fosse só braço. Não ia funcionar direito, né? O corpo, né? Não tem condição. Então, é mesmo assim o corpo de Cristo. Imagine se todos fossem pastores. Imagine se todos fossem diáconos. Imagine se todos fossem evangelistas. A igreja não funcionava. A igreja ia trabalhar com defeito, né? Defeituoso. Mas como Deus, né, entregou para cada um de nós um dom, então há variedades de dons. Então esses dons serão trabalhados na vida de cada um para a igreja, como foi falado na aula passada. Deus formou a igreja de tal maneira que ela funciona melhor quando parte da igreja ou membro cumpre com eficiência o seu papel ou vocação a qual foi destinado. Dessa maneira, há uma unidade e na universidade dentro do corpo de Cristo. Olha, unidade na diversidade, olha só que legal. E o nosso corpo, né, a cabeça, tem uma unidade do quê? Da diversidade, que é a boca, o nariz, os olhos, os ouvidos. É a diversidade. Mas está o quê? Na unidade, na cabeça. Então, é a igreja de Cristo. Né? Vamos ver, a igreja de Cristo, ela tem muitos membros e quando ela está na unidade e há diversidades de dons através das pessoas que formam essa unidade na igreja, certo? Então, a igreja, vamos ver como ela é formada e como foi fundada. A igreja é formada por pessoas, fundada por Deus. O livro de Atos dos Apóstolos narra o início histórico da igreja em Jerusalém. A primeira igreja que aparece inaugurada após a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Eram quase 120 discípulos, os que perseveravam em oração,
aguardando serem revestidos de poder do alto, isto é, o batismo com o Espírito Santo, né? Que vemos lá em Atos, que é justamente o dia de Pentecostes, certo? Mais tarde, o Espírito Santo foi derramado sobre as pessoas que estavam reunidas em Jerusalém. Após a poderosa pregação, a pregação do apóstolo Pedro, quase 3.000 pessoas se converteram ao Senhor, tornando-se seguidores de Jesus Cristo. Então, quem fundou a igreja? Jesus. Onde foi que ela inaugurou? No dia de Pentecostes. O que foi que aconteceu? O Espírito Santo desceu sobre os discípulos. O que aconteceu com os discípulos, né? No caso, Pedro, o apóstolo Pedro, pregava o evangelho. E, além de pregar o evangelho, ele também ensinava. E o que foi que aconteceu? Mais de 3.000 almas se converteram ao Senhor, ao cristianismo. Então, a partir daí foi como nasceu a igreja. Quem é o fundador? Cristo, né? Que Jesus, né? Vamos relembrar. Jesus, ele falou para os discípulos que eles perseverassem em oração, reunidos. Então, depois que eles perseveraram, passaram a ser batizados, né, no Espírito Santo, certo? E ali eles se revestiram de poder e autoridade para fazer a obra de Deus. Então, aí foi onde se iniciou a Igreja de Cristo, certo? Pode imaginar um número de quase 3.000 pessoas decidindo a seguir Jesus? Eram pessoas de diferentes regiões do mundo. A igreja já nasceu grande. Em Atos 6, o texto bíblico fala-nos sobre pessoas de diferentes nacionalidades tendo que conversar e se entender mais com as outras para viverem o Evangelho de Cristo na plenitude. De acordo com o livro de Atos, podemos afirmar que a Igreja de Cristo é formada por pessoas, seres humanos falhos, defeituosos, mas que foram alcançados pela graça de Deus. Então, você não vai encontrar pessoas perfeitas dentro da igreja, porque todos nós estamos buscando a perfeição justamente na igreja. Porque a igreja é um lugar santo, certo? De pessoas santas, que quer dizer separados, mas mesmo assim somos seres humanos falhos e cheios de defeitos, buscando a santidade e a perfeição. O que não há em você, outro supre, enquanto você supre a necessidade de outro. Então, além de nós temos falhas e defeitos, nós temos qualidades. Então, essas qualidades está o quê? Ao nosso favor para o quê? Para a minha qualidade, eu vou suprir a necessidade de outra pessoa. E a outra pessoa vai também suprir a minha necessidade. Por quê? Porque nós somos diferentes, certo? Pensamentos diferentes. Né? Nós não somos iguais, certo? Então, assim como a Igreja de Cristo, vamos servindo uns aos outros no Espírito do Senhor, ajudando uns aos outros. Então, na mesma proporção que a Igreja de Cristo é humana, porque é formado por seres humanos distintos, igualmente é divina.
criada por Deus e edificada por Jesus, a igreja não é só uma instituição comum em que estamos acostumados a ver. A igreja é a igreja do Deus vivo, o qual é a coluna e o alicerce da verdade. Certo? Vamos ler 1 Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. Mas, se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Então, nós temos que saber como convém andar na casa de Deus. Certo? A igreja que leva a palavra de Deus proclama e exalta o Senhor Jesus Cristo como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, nós como igreja, quando levamos a palavra de Deus, nós estamos exaltando a Jesus como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Antes de tudo, essa igreja é você. A igreja de Cristo no mundo, de acordo com a história, tem quase 2.000 anos. Quantos desafios essa instituição passou, né? Quantas perseguições, humilhações, afrontas para defender sua fé. Mas esta igreja não desapareceu porque o Senhor zela pela sua palavra. A igreja ela é um organismo vivo, isto é, tem vida própria. É autônoma e dirigida pelo Espírito Santo. Não há projeto maior na atualidade que a igreja do nosso Senhor Jesus. Ela é humana, mas divina. Cheia de defeito, mas ela é perfeita, porque é a igreja de Cristo. Cheia de graça, de benignidade, de temperança, de equilíbrio. Uma igreja que transborda amor. Esta é a igreja do nosso Senhor, que o nosso Senhor Jesus edificou para testemunhá-la até que ele volte para arrebatar a sua igreja. Então, a expressão igreja universal é empregada em alguns círculos com algumas variantes, tipo igreja ecumênica ou igreja católica. Embora os termos ecumênico e católico signifiquem simplesmente universal. Que não é placa, que não quer dizer placa, como eu disse, né? Não quer dizer placa. Esses nomes não são placas. Significa a expressão universal, que abrange ao mundo, né? Então, o emprego histórico ocasionou diferenças substanciais. Se falarmos hoje em igreja ecumênica, por exemplo, normalmente nos referimos a uma organização composta de várias denominações que se reúnem em torno das crenças ou práticas que sustentam em comum. O termo católico se tem essencialmente tornado sinônimo da Igreja Católica Romana. O termo católico, na verdade, se torna sinônimo, né, da Igreja Católica Romana. Que é, aqui está falando da placa, vamos dizer assim. Embora certamente haja crentes genuínos dentro das fileiras dessa organização. Seria engano confundir a associação terrestre com o corpo universal dos crentes. Então, assembleia, vamos dizer assim, né? O termo universal, católico, quer dizer
Uma igreja cadê Jesus? Onde é que está o nome? Significa todo o contexto terrestre, a associação terrestre como corpo, como igreja, né? Como corpo, igreja como um corpo. Então, idealmente, a igreja local deve ser uma pequena réplica da igreja universal. Isto é, deve ser composta por pessoas pertencentes a todas as situações históricas, culturais, raciais e étnicas e nível social, econômico, que nasceram de um povo, que nasceram de novo e compartilharam a dedicação de suas vidas ao senhorio de Cristo. Como fazer parte, como se tornar membro da igreja, como fazer parte de uma igreja? Pois pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. Efésios 2:8. Ser membro do corpo de Cristo é um presente de Deus mediante a obra expiatória de Jesus, nosso Salvador. Todos quantos crerem que Jesus morreu para redimir a nossa vida e que ressuscitou ao terceiro dia, tornaram-se membros do corpo de Cristo. Creia no Senhor Jesus e será salvo, você e as pessoas da sua casa. Atos 16:31. Após a experiência de fé com Jesus, temos de expressar publicamente nossa experiência de salvação através do batismo nas águas. Então Jesus disse ainda: eu digo a vocês que se alguém afirmar publicamente que é meu, então o Filho do Homem também afirmará diante dos anjos de Deus que essa pessoa é dele. Oh, glória! Então, quando você aceita Cristo, certo? Você vai, que nós não merecemos, né? Mas pela graça de Deus nós somos salvos, é um presente. Então, todos aqueles, se você crê, todo aquele que crê, né, que Jesus ressuscitou, morreu e ressuscitou ao terceiro dia, então você torna-se membro de Cristo. E a partir do momento que você se torna membro de Cristo, você vai fazer o quê? O seu batismo, declarando que você, para o mundo, que você morreu para o pecado e agora você é uma nova criatura para o reino de Deus. Então você está dizendo que a sua vida é de Cristo e Cristo é o dono da sua vida, certo? A nossa escolha por Jesus deve ser pública. Não é você aceitar Cristo, se batizar e ficar escondido, né? Se escondendo para ninguém descobrir que tu é crente. Quando tomamos partido de Jesus Cristo, não fazemos para contar nos departamentos da igreja local ou participarmos melhor das atividades da igreja. Não é para você. Mas isto é consequência. Mas devemos decidir pelo batismo, por amor de Jesus acima de todas as coisas. Você não vai ser membro da igreja só para você participar nos departamentos. Você tem que tomar essa decisão por amor. Deseja proclamá-lo a todos quando se relacionam conosco. Por exemplo, amigos, parentes, né, que precisam de uma palavra vinda da nossa parte. Jesus é a nossa esperança e pode ser a esperança de alguém. Então, proclame esse. Então, fale de Jesus para alguém. O nosso Senhor conta com você.
Não tenha vergonha de Jesus. Decida-se por ele, ame-o, busque-o de todo o coração. Então se cumprirá a palavra de Deus que diz: louvemos ao Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, pela sua grande misericórdia, nos deu uma nova vida pela ressurreição de Jesus Cristo. Certo? Então, a doutrina a igreja foi projetada e criada por Deus. É uma maneira de prover alimento espiritual para o crente. Oferecer uma comunidade de fé através do evangelho proclamado. E a sua vida progride a cada geração. A doutrina da igreja trata de questões de importância fundamental para o nosso comportamento cristão individual e a correta compreensão da dimensão corpórea da vida e ministério do cristão. A palavra igreja, né? A palavra igreja é empregada frequentemente com referência a todos os crentes nascidos de novo, independentemente das suas diferenças geográficas e culturais, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas seja como for, o significado de igreja refere-se primariamente não às instituições e culturas, mas sim às pessoas reconciliadas com Deus mediante a obra salvífica de Cristo pertencente a Ele. Certo? Então, o nome igreja não se referente à placa, mas sim que nós nos reconciliamos com Deus. Então, nós somos igrejas reconciliadas com Cristo, certo? A próxima aula lição 10, fala sobre o batismo e a Santa Ceia, certo? Um ato simbólico muito importante para a sua vida. Então, a próxima aula será sobre do batismo e na Santa Ceia, certo? Tá bom? Eu espero que você decida ser igreja, certo? Fazer parte do corpo de Cristo, né? E seja um instrumento de Deus. Não esqueça de você se inscrever no canal para receber as notificações, certo? Eu tô querendo fazer aí outros estudos além da lição da revista, tá certo? Então, se você estiver interessado em estudar, em aprender mais um pouquinho, que você se inscreva no canal e assistindo a aula você dê o seu joinha, tá bom? E até a próxima aula 10. Eu acho que eu estou atrasada, certo? Que eu tive um pouco doente, mas graças a Deus eu estou aqui continuando a minha missão. Tá bom? Que Deus abençoe, enchendo o coração. Até a próxima.